Olá, muito boa tarde. Dia 26 de julho é Dia Mundial dos Avós. Este ano, a evocação dos idosos e dos avós decorreu este fim de semana por proposta do Papa Francisco, contando com a dinamização em Portugal do Departamento Nacional da Pastoral Familiar, de que fazem parte Margarida e Vasco Sá Nogueira, convidados do programa Eclésia de hoje. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem no programa Eclésia e vamos falar de facto das iniciativas que o Departamento Nacional da Pastoral Familiar promoveu e está a promover para assinalar o Dia Mundial dos Idosos e dos Avós. Mas antes gostava que partilhassem connosco esta vossa experiência de ser avó, de ser avô. Que fase da vida é esta? O que é que ela traz de novo ao vosso percurso de vida? Traz, em primeiro lugar, uma grande alegria, porque ser avô e ver que a continuidade da família é um motivo de grande alegria e numa perspectiva de que a nossa comunidade mundial está cada vez mais envelhecida, ainda maior. E no nosso caso foi uma grande graça sermos abençoados logo por duas gêmeas. São duas gêmeas. O nosso filho, nós temos 3 filhos, o nosso filho do meio é que foi pai das gêmeas e, portanto, ficamos muito, muito felizes. Que experiência foi esta de ver nascer? Sim, e deu também para reproduzir aquela sensação que nós, como católicos, daquela que nos dizem sermos colaboradores na obra da criação e por aí fora. Com os filhos sentiu-se, mas agora com as netas sente-se novamente, depois do filho mais novo já tinha 24 anos quando nasceram as gêmeas, é como que um repetir das sensações e de tudo, e também com a facilidade, que é melhor, de não nos sentirmos responsáveis pela educação, só corresponsáveis porque há os pais para as educarem. Mas nós acredito que colaboram e muito ativamente também nessa educação. Colaboramos também. Colaboramos na medida do possível, mas não vivemos na mesma cidade, portanto não vivemos muito longe, felizmente, mas sim, colaboramos, claro. Ser avó, ser avô hoje também uma proteção, um apoio que os filhos necessitam. E para garantir uma estabilidada familiar que não depende às vezes só da ocupação que os netos têm de ter nas creches, etc. Há aí um apoio que dá outra estabilidade à família? Sim, sem dúvida. Nós também tivemos a facilidade, enquanto pais, de termos o apoio, neste caso, dos meus sogros para os nossos filhos. E isso não é só um apoio que seja logístico, mas é fundamentalmente aquele apoio também que é da transmissão das raízes, da transmissão da fé, da experiência de vida e também daquela cumplicidade que se estabelece e que é tão importante no seio da família. Portanto, acho que é muito importante realmente os avós estarem presentes na vida dos netos e os filhos fazerem porque isso aconteça também. Mesmo muitas que vezes seja mais era distante. ótimo se já nos pudéssemos reformar quanto antes para podermos estar mais próximo e ajudar mais. Os outros avós das gêmeas, os nossos compadres, vivem mais próximo, conseguem colaborar mais na educação e nas ajudas que dão ao nosso filho e à nossa nora. Mas como dizia a Margarida, não se trata só de uma ajuda logística, não é só isso que está em casa? Não. Nem não. essencialmente, se calhar. Sim, não é tanto logística. Eles normalmente não precisam, já precisaram algumas vezes e nós ajudamos, mas não fica só por aí. Eles acabaram, ambos trabalhavam e viviam em Lisboa e acabaram por fazer uma opção de vida de ir para outra cidade mais pequena e conseguiram isso, e isso permite-lhes ter uma qualidade de vida muito maior, não é? Porque não têm as confusões todas do transporte e do tempo que demora e podem ter as filhas muito próximas de casa numa creche e terem uma vida muito mais tranquila, ainda por cima perto do mar, neste caso, que é muito bom. Sem dúvida que são condições essenciais também para a educação e para o desenvolvimento das crianças. E perguntava-vos agora de que forma é que
receberam esta notícia do Papa de valorizar os idosos e os avós e de celebrar pela primeira vez, por iniciativa do Papa, este Dia Mundial dos Idosos e dos Avós? Recebemos, e eu particularmente, enfim, com uma grande alegria e uma grande admiração pelo facto do Papa estar, enquanto ancião ele próprio, a recolocar as pessoas mais velhas no seu lugar em termos da sociedade. E nós sabemos, é do conhecimento comum, que o século XXI, segundo o que a ONU diz, vai ser caracterizado pelo envelhecimento da população. Portanto, daqui por 30 anos, nós teremos triplicado o número de pessoas com 80 anos. E o Papa vem falar por várias vezes no papel que os anciãos, ao longo até da história bíblica, tiveram, e que ele próprio, enquanto ancião, foi chamado sem esperar para, quando estava à espera de se reformar, para ser Papa, não é? E há uma determinação muito grande do Papa em aproximar gerações, em criar proximidade entre os avós e os netos. Sim, não só gerações, sim, mas também os que são dados como marginalizados. Nós criámos ao longo, nestas últimas gerações, uma sensação de descarte dos idosos que já não servem. Nós na Igreja vimos que o papel dos idosos já é um papel muito mais secundário, ou fazem poucas coisas. E com estas jornadas, com estas propostas do Papa Francisco, veio ao de cima, como já veio com os pobres antes e com os migrantes também com uma grande preocupação, mas dos avós, do papel que os anciãos podem ter, e frisa bem, independentemente de serem pessoas que já têm limitações psíquicas ou físicas, ou não, e que podem ser importantíssimos para evangelizar, para o papel. Aliás, o Papa utiliza a expressão que ninguém tem idade para a reforma, como a Margarida dizia. Eu, quando achava que ia descansar e ter a reforma, fizeram-me bispo de Roma. Lá ficou no centro do mundo. E isso é importantíssimo e faz-nos focar na importância que todos temos, e os idosos também, mesmo no papel, no dia-a-dia, na evangelização, na pastoral, na Igreja. E na vida em comum. O Papa anunciou este Dia Mundial dos Avós e dos Idosos no início do ano, no contexto da pandemia. Também por causa dos idosos terem sido e estarem a ser as vítimas maiores da pandemia. Há aqui um sinal do Papa, de facto, de atenção também a quem é mais velho e a quem sofre mais nesta ocasião. Sim. Um sinal muito importante, porque nesse período todo que nós vivemos, graças a Deus agora já estamos a vivê-lo de uma forma mais aliviada, mas nesse período foram os idosos aqueles que foram as maiores vítimas da doença, não é? E, portanto, o Papa não perdeu tempo a chamar a atenção para essa situação e, no fundo, veio trazer à luz aquelas situações que as pessoas não conheciam ou muitas vezes fazem por não pensar muito nelas, não é? Todas as situações críticas que havia em lares e tudo isso acabou por ser sublimado, não é? E acaba por ser uma jornada que de facto coloca os idosos no centro das atenções e das preocupações que todos devemos ter. Esta jornada do Mundial dos Idosos e dos Avós. Em Portugal, o Departamento Nacional da Pastoral Familiar lançou várias propostas para assinalar este dia e pedia-vos que partilhassem connosco de que forma é que ele foi de facto celebrado. Tal como está a ser foi celebrado, proposto pelo Papa, pelo Dicastério, há propostas para celebrar comunitariamente ou nas paróquias ou nas dioceses o dia, pelo menos com uma celebração eucarística. De qualquer modo, o Departamento Nacional da Pastoral Familiar em Portugal, além de propor a todas as dioceses e paróquias que celebrem uma missa específica para os avós ou para os idosos, achou que devia também fazer algumas propostas. E então
tivemos uma avó a contar histórias aos netos, promovemos uma família, um testemunho de uma família, o testemunho de uma cuidadora de idosos, que também é uma coisa muito importante hoje em dia, e depois promovemos uma mesa redonda, uma reunião com vários participantes, muito, muito interessante, sobre o envelhecimento ativo, que agora muita gente gosta de falar, da importância que ainda podem ter e para ir contra esta cultura do descarte. São tudo propostas que estão na página da internet do Departamento Nacional da Pastoral Familiar e que é possível revisitar no Departamento e no Facebook do DNPF também. Neste Dia Mundial dos Avós, qual é a proposta do Departamento Nacional, neste dia 26? Neste dia 26, nós vamos ter novamente uma história contada pela Teresa Amial, uma história contada aos netos, e vamos ter também alguns testemunhos ou mensagens de crianças e jovens dirigidas aos seus avós. Lá está, são iniciativas que estão a aproximar os netos. Só gostava de dizer também, sim, o DNPF promoveu um desdobrável a nível nacional, seguindo a proposta do Papa, onde nesse desdobrável é possível ver um relacionamento, um fomentar do relacionamento entre netos e avós, e então a ideia é os netos darem o desdobrável a um avô ou a um idoso que esteja mais sozinho, que seja da vizinhança, onde depois o idoso pode escrever nesse desdobrável um sonho, uma memória e uma oração. E isso é muito importante para aproximar e para dar o devido. E também porque esta foi a proposta, ou melhor, foi aquilo que o Papa indicou como sendo para ele os 3 pilares fundamentais da nova comunidade que nós temos que criar daqui para a frente. Tem que estar basilada nesses 3 pilares. E daí, pronto, integrar as gerações todas nesta comunidade, que é fundamental. Para enfim, motivar-nos a passar alguns minutos a olhar essa mesa redonda, esse debate que têm disponível também no site da Pastoral Familiar, foi moderado por Fátima Lopes, não é? E de que forma esse tema do envelhecimento ativo foi aí abordado? De que forma é que, de facto, aconteceu a valorização dos idosos e dos avós? Eu acho que foi muitíssimo bom, porque temos um médico psiquiatra especialista em agora ageísmo e envelhecimento, o professor Bagão Feles, como próprio idoso que já é, o padre José Manuel Pereira de Almeida, e avô, sim, o padre José Manuel Pereira de Almeida, que também sevejamente conhecido e que também da Pastoral da Saúde, e por aí fora, um casal idoso com a neta, que também já tem uma experiência muito grande em termos de igreja e de voluntariado com idosos. E na vossa opinião, que atitude é necessário cultivar, de facto, para promover o envelhecimento ativo e para valorizar as pessoas em qualquer fase da vida, também nesta fase mais adiantada? Eu penso que basta realmente as famílias cumprirem a sua função, ou seja, mesmo que as famílias possam não estar a viver na mesma cidade ou no mesmo local, mas que promovam este encontro da família, não é? Dos pais, dos avós e dos netos. Nós, ainda que vivemos em Santarém, não muito longe de Lisboa, não é? Mas cultivámos isso muito com os nossos filhos. Os meus pais viviam em Lisboa e nós, uma vez por semana, vínhamos a Lisboa para estar com os avós. E isso foi para eles muito importante, tal como com os avós em Santarém, já se sabe que conviviam mais. Mas porquê? Porque lhes transmite o que é que... lhes dá uma visão mais clara do que é a história da família e o que é que foi a história da própria sociedade, não é? Falam-lhes de acontecimentos de viva voz, pelos quais eles passaram. E depois têm o seu próprio papel mais descontraído, como nós agora temos um bocado com as nossas netas, permite servir um bocadinho de ponte entre os pais e o seu papel fundamental enquanto educadores,
permite fazer aqui uma ponte entre ambas as gerações. No caso, e há pouco já o disseram que estão ainda na vida ativa, profissionalmente ativa, mas por vezes pode acontecer que o fim de um emprego, portanto, a entrada na reforma, pode ser o passo, às vezes, difícil de dar para manter essa vida ativa, mesmo sem uma atividade profissional. Eu não acho, nunca passei por isso, mas acho que não, de todo. Porque temos muitas atividades em regime de voluntariado e agora temos as netas, além dos filhos, que também gostaríamos de estar mais com eles, porque um está em Lisboa, bem, estão 2 em Lisboa, e um a viver fora de Lisboa, que é o pai das gêmeas. Eu só poderia acrescentar, se me permite, Sim. Que na mesa redonda que foi realizada, vimos ali pessoas como o professor Bagão Félix e como o casal de avós que lá estava presente, pessoas que tiveram uma vida ativa profissionalmente, não é? Mas que se mantêm ativos porque até, enfim, referiram várias situações. O professor Bagão Félix é um amante da botânica, portanto estuda afincadamente. E, curiosamente, quer ele, quer o casal resolveram aprender italiano, porque gostavam da língua e, portanto, já para cima dos 70, iniciaram isso. Portanto, o facto das pessoas não terem uma vida profissional ativa não os torna, digamos, inúteis, antes pelo contrário. Mas também as próprias pessoas devem fazer esse movimento para não perderem a curiosidade, porque isso é que ajuda a ter um envelhecimento saudável, não é? Está, é necessário cada um ter a iniciativa e ter vontade enfim, de continuar não se nessa sentir atividade. arrumado, não foi para o armário. Como é que projetam essa fase da vossa vida? Quando profissionalmente já não enfim, não tiverem o vosso emprego, não tiverem esse horário a cumprir diariamente? Eu penso um bocadinho ao exemplo destes, que é se calhar ter a oportunidade de fazer coisas e de viver coisas e aprender mais coisas que não tive oportunidade até agora, por estar com o tempo mais controlado, digamos. E o que é que está no topo das prioridades? Há uma coisa que nós gostamos muito de fazer, que é viajar. E, portanto, ter a oportunidade de conhecer outros lugares e de aprender um pouco da sua história, isso é algo que nós próprios também cultivamos com os nossos filhos na medida da possibilidade. E, portanto, isso eu acrescentaria também ler, que sinto, já houve alturas há muitos anos atrás em que conseguia ler mais do que agora. Agora, às vezes, demora imenso tempo para conseguir ler um livro que me está a interessar imenso, mas não tenho tempo. Não tenho tempo. Uma última questão que gostava de ver abordado aqui convosco, nesta apresentação do que foi e do que está a ser este Dia Mundial dos Idosos e dos Avós, é o inserir esta iniciativa no ano da família, no ano Amoris Laetitia, né? O tema, ou o título dessa encíclica do Papa Francisco sobre a família. Até porque o Papa Francisco, quando anunciou este dia, diz que ele seria o primeiro fruto do ano Amoris Laetitia. Sentem-no também assim? Sim, sem dúvida. Acho que foi extremamente importante ele tomar esta iniciativa. Porque, no fundo, ele foi buscar, no contexto da família, digamos, a população mais fragilizada. E, portanto, isso diz logo muito daquilo que se pretende em termos da sociedade e em termos de família, o trabalho que se pretende fazer. E eu acho que também vem muito no seguimento do primeiro Congresso Internacional, que foi em janeiro de 2020, em Roma, sobre o envelhecimento e sobre os idosos. E isso acho que levou mesmo o Papa a ter esta preocupação de dar este realce na proximidade da festa de São Joaquim e Santa Ana, que este ano é 26, e por isso celebramos a 25, porque vai ser no 4º domingo de julho de cada ano,
E este será o primeiro de muitos, esperemos. Exatamente. O Papa anunciou para esse quarto domingo de julho essa Quarto domingo de celebração. julho celebra-se o dia, Jornada Mundial dos avós e da família. Exatamente. E dos avós e dos idosos. Acontecendo precisamente, e por iniciativa do Papa, por valorizar aqueles que porventura pudessem estar mais esquecidos, os idosos e os avós. Essa é a determinação que sentiram acontecer. Penso, isso, mas também os marginalizados em geral, os mais esquecidos. E vê-se o Papa muita preocupação com os pobres, com os migrantes. Penso. Na mensagem que o Papa escreveu e publicou, ele fala precisamente nessa questão dos esquecidos, não é? E então, com a preocupação de dizer, tal como aconteceu com São Joaquim e Santa Ana, que foram expulsos da comunidade porque não tinham filhos, mas depois veio um anjo que lhes veio anunciar que Deus estava com eles e portanto, ele faz mesmo referência a um anjo que visite os mais idosos. E esse anjo pode ser um neto, mas também pode ser uma pessoa, um vizinho, alguém próximo. E creio que será sobretudo essa atitude que é necessário fomentar e cultivar em qualquer circunstância em que estejamos. Agradeço-vos muito terem estado aqui a apresentar as iniciativas do Departamento Nacional da Pastoral Familiar para este primeiro Dia Mundial dos Idosos e dos Avós. E felicidades. Muito obrigada. Para vós, para os netos e para os filhos também. Muito obrigada. Muito obrigado. E fica também esse convite para revisitar as propostas do Departamento Nacional da Pastoral Familiar para este Dia Mundial dos Idosos e dos Avós. E mais logo, siga a nossa edição na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.